Então, agora sim, estamos gravando. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula extra, mais umas duas visões da estequiometria. Hoje eu trago para vocês aqui ela. Oi, galera. Fala com eles. Tudo bom, gente? Eu sou a Marina, eu sou dona do perfil Química Fé, que eu acho que a maioria de vocês pode já conhecer por conta do PH. Além disso, somos namorados, vocês também já sabem disso. Lá no meu perfil eu compartilho um pouco mais essa parte também. E essa aula surgiu justamente porque eu acho que foi a aula que a gente mais discutiu, né? Vocês podem imaginar que, como dois professores de Química, a gente debate conteúdos. E a gente percebeu que a gente tem uma diferença significativa quando a questão é estequiometria, assim. E percebeu que as nossas resoluções normalmente se somam. Então, a gente pensou que seria uma boa ideia trazer isso para vocês, de uma maneira divertida aqui, nós dois juntos. E separamos umas questões bem legais. E também gostaria de dizer para vocês que eu separei aí 2 horas para a gente ter esse tempo, né, das 7 às 9. Obviamente, a gente não tem interesse nenhum em cansar vocês durante todo esse período. Então a gente quer ser direto, mas a gente também está aqui para cumprir com as necessidades de vocês. Eu acho que isso daqui também tem um ponto fundamental, que é como essa aula ela é preparada para o pessoal do extensivo, ela visa realmente a gente sanar as dúvidas desse povo. E claro, a gente abriu também para o pessoal externo poder ter contato também com essas metodologias. Já deixando um recadinho importante para o meu povo do extensivo, tem mais aula extra vindo para o final de semana que vem também, que a gente vai falar de sais, então é bem importante a presença de todos vocês. Vamos começar isso aqui então? Então, nosso cardzinho, esse ano mais moderno, Foi bonitinho. ficou moderninho, né? Ficou legal. Deixa eu só fazer uma coisa. Qual é as cores que tu quer usar? Quais as cores que tu mais usa aqui? Porque, por exemplo... Eu preciso de um preto. Mas o preto não vai dar. Dá? Não, ele é preto. Então a gente precisa de branco. Escolher as nossas cores primeiro. O que mais que a gente precisa? Vamos botar brilho nisso aqui? Vamos botar brilho. Gosto de brilho. Opa. Esse azul não tá maneiro. Esse azul não... laranja. Se vocês não gostarem, vocês reclamem agora, tá? laranja. Laranja depois. Rosa eu uso para destaques até. Laranja e rosa. É, porque aparece mais depois quando a gente converte o PDF, depois se ele mudar de cor. Não vai mudar porque o fundo é preto, né? Então dá para ser o amarelo também. O amarelo pega bem. Laranja e amarela eu gosto. O amarelo pega bem. Então esse amarelo aqui bem vibrante. Credo, demais. Vou mudar. Tá. Pronto. Tá bom. Isso, galera. Então aí, ó, como vocês podem ver, moletonzinhos mais física, moletonzinhos PH, tudo participando juntos. É isso daí. Vamos dar ali, então. Então, o que a gente pensou? Acho que eu sei que é uma aula de resoluções, que a gente tem o foco em resolução, mas existem algumas coisas que podem ser e devem ser lembradas sempre na hora de resolver as questões. Isso está dentro daquilo que eu passo dentro das aulas, principalmente, que são os passo a passos, né? Porque quando a gente consegue organizar a estequiometria num sistema de passo a passo, a decoreba não é o mol, ela é simplesmente o passo a passo. Daí é uma coisa, aí entender a química se torna bem mais fácil. Então, algumas regras que eu considero que vocês devem conhecer sobre a nossa grande teoria da estequiometria, que leva em torno de 15 minutos no máximo. Porque não tem tanta teoria aqui, se a gente for para pensar, né? Não. A gente tem... Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, quando vocês se depararem com uma questão de estética, é observar... Vamos aproximar um pouquinho isso aqui. É observar o balanceamento das equações. E algumas vezes vocês não precisam seguir regras para tudo, mas uma regra simples que funciona para vocês é a regra do macho, né? Balancear primeiro o metal, depois o ametal, depois o carbono, o hidrogênio, por último o oxigênio. Isso daqui vai te facilitar muito, por exemplo, lá nas neutralizações. Que numa neutralização o oxigênio já fica balanceado nesse final e a gente não precisa. E na combustão, Sor? Bom, na combustão não adianta porque muitas vezes tu vai ter que balancear o oxigênio para contrabalancear a tua água lá do outro lado. Mas em 99% das equações, se vocês forem pegar, o oxigênio já vai estar balanceado no final, e por isso deixar ele por último.
Porque eu acho que, na verdade, se a gente tivesse que lembrar de alguma coisa, seria não balancear o oxigênio primeiro. Porque qualquer outro vai te ajudar mais, tá? Então, outra coisa que seria importante vocês lembrarem aqui, ó, se a gente coloca uma equação, por exemplo, uma de combustão, como eu estou colocando aqui para vocês, a gente tem que se lembrar daqueles balanceamentos que não são muito comuns, que são aqueles balanceamentos sim, que acabam nos dando uma fração, que vocês vão encontrar isso nas nossas questões hoje, né? Tem questão com balanceamento de fração. Então, olha só, confere aqui comigo, ó, nessa equação não tem nenhum desses dois. Então, agora tem carbono 8 de um lado e 8 do outro lado também. Depois nós temos hidrogênio 18 de um lado, 18 do outro lado também. Tá bom assim para vocês? Olha só, o oxigênio que é o nosso problema, porque esse 8 ele multiplica esse 2 aqui, o que nos dá 16 oxigênios desse lado. E esse 9 multiplica esse 1 que tem aqui também, o que nos dá 9. Então, ao todo, nós temos 25 oxigênios aqui. Começa aquela brincadeira da gente ter que usar a fração. O que a gente faz aqui do outro lado, então? O que a gente faz? Quer que eu responda? Eu quero. Colocaria esse número dividido por 2. Esse número dividido por 2, normalmente a gente pensa assim, é o número que tem lá nos produtos, dividido pelo número que tem aqui nos reagentes. Isso vai se dar muito quando vocês encontrarem números ímpares aqui e um número par. Normalmente vai ser par no lado dos reagentes, né? Certo? Isso aqui, tu quer fazer algum comentário? Tu acha que tá tranquilo? De boa? E para vocês aí, de boa, lembrar um pouquinho do balanceamento? Porque esse é sempre o nosso primeiro passo, tá? Segundo passo, importante para quem, mesmo para quem tem muita facilidade. Vamos lembrar, vamos só fazer assim, vamos apagar isso aqui para usar esse espaço aqui de baixo. Vamos lembrar de colocar a nossa relação molar. Ela vai sempre nos ajudar a enxergar o que a gente tem. Por exemplo, 1 mol aqui, 25 meios de mol aqui, 8 mol e 9 mol. Então, isso aqui não cai a mão, galera. Não dói. Deu 15 segundos para escrever. E vai nos ajudar muito na hora da gente identificar os nossos envolvidos, tá? Sobre massa molar, lembrar de somar todas as massas com o valor que a gente recebe na tabela. E aqui está a minha correção. Eu também coloquei as massas molares que eu não tinha colocado nas questões, tá? Eu tirei tudo da URGS e do Enem, e na URGS realmente elas vencem a massa molar porque já tem a tabela periódica no início. Sim. E aí no Enem eles lembram de colocar as massas molares. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão somar as massas desses componentes, por exemplo, C8, H18. Então escolher a pior de todas para somar, né? E são 8 vezes 12 mais a massa do hidrogênio, que é 1, 18 vezes 1. Isso daqui vai dar 8 vezes 12. 8 vezes 12 dá 80 mais 96. Baudal. 96 mais 18 são 106. Pode escrever 114. 114? Faz aí para nós, só para conferir. 114. Congelado. Que isso? Deus o livre, né, gurizada? Olha só. Não tô tão ruim na matemática. Dito isso, vocês somaram a massa de todos os elementos. Outra coisa importante que vocês devem se lembrar junto com essa nossa teoria sobre volume molar. O volume molar, para quem sabe, eu gosto de trabalhar com a ideia de que esse volume molar vem lá da equação de Clapeyron, galera. Claro que no frigir dos ovos, a gente vai estar trabalhando ali com a condição normal de temperatura e pressão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí o nosso volume molar vai ser de 22,4 litros. Mas se tu estiver sofrendo, se tu estiver desesperado, tu pode usar o PVNRT. Basta tu ter os dados suficientes para isso, né? A temperatura, a pressão. A constante normalmente que aparece é 0,082 atm, litro por mol Kelvin. Isso daqui, obviamente, ele vai te dar também, se ele quiser que tu utilize a equação de Clapeyron, senão ele vai simplesmente citar CNTP. E essa aqui é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. O que é a CNTP? Qual é a temperatura da CNTP? É sempre essa a grande dúvida do estudante. Qual é a temperatura da CNTP?
Fala para mim, deixa eu pegar o mouse aqui e ver o que eles estão falando. Vocês se lembram, Paulo? Que Vou botar um formol ali. Pra gente discutir depois. formol, tá. Qual é a temperatura? É 25? É 0? É 10? É 100? O que vocês acham? 0? Será que é 0? É 0, exatamente, Maria. Muito bem. A temperatura da CNTP é de 273 Kelvin, que representa 0 graus Celsius. E a nossa pressão é conhecida pressão de uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Essa daqui também é importante. Lá na física, vocês usam mais esse valor aqui. Sim? Tudo bem. Por último, que eu queria lembrar ao povo, que eu acho, isso mais para minha parte do que talvez para a tua. Não sei se tu gosta de trabalhar também prefixo, mas eu acho que tem 2 prefixos. Eu vou botar num cantinho aqui, porque aqui embaixo vai ficar apertado. Eu vou botar aqui, ó. Tem 2 prefixos que eu queria que vocês lembrassem para as provas. Um deles é o prefixo mili e o outro é o prefixo quilo. Vamos escrever com K mesmo, embora quilo se escreva com QE, tá? Esses prefixos, eles são muito trabalhados em prova. Tá? A gente tem o quê? A gente tem o prefixo mili sendo sempre uma divisão por 1000. Então, vocês vão se lembrar de multiplicar por 10 na menos 3 quando vocês virem a palavra mil. Por quê? Se eu vejo miligrama, por exemplo, vamos botar aqui no cantinho de laranja. Se eu vejo 10 miligramas, olha o que eu imediatamente gosto de fazer. Eu gosto de transformar isso para 10 vezes 10 na menos 3 gramas. Sor. Sor. Para de reclamar. Olha só, 10 vezes 10 na menos 13 é 10 miligramas. Pronto, isso daqui já facilita e já me coloca na unidade de medida lá da massa molar. Sem eu precisar fazer conta, sem eu trabalhar com... quanto é que era? Era 10 miligramas, isso é 0,01 gramas. Poxa, para que trabalhar com isso se eu posso só trabalhar com expoente? Senhor, mas a notação científica não é até 10, mas nós não estamos preocupados em escrever a notação científica certa, nós estamos preocupados em acertar a questão. A mesma coisa tu vai fazer para o quilo, tu vai colocar aqui o 10 na 13, é a mesma coisa que multiplicar por 1000 e 1 quilogramas fica 1 vezes 10 na 3 gramas, tá? Ou mililitro, ou enfim, o que vocês quiserem utilizar, certo? Sim ou não? Quer contar alguma coisa? Quer conversar alguma coisa com eles? Eu não quero, eu quero saber de você se essa parte para vocês é tudo bem, porque isso aqui é o feijão com arroz para a gente trabalhar as questões agora, que eu acho que a gente tem que ir trabalhar as questões. Eu acho que é isso. Mas quero saber de vocês. Reage aí. De boa, tá. Isso é só para a gente sempre lembrar que é importante a teoria também. Isso. Tá. Então tá, revisada a teoria, acho que agora vamos embora. Estou ansiosa aqui para fazer as questões. Lá. Tá. Mas a primeira é do Rafa. Não é que a primeira é do Rafa, é que eu acho que na nossa discussão, uma questão de cálculos químicos, ela também é importante, porque volta e meia essas provas vão cobrar isso. Sim. Inclusive, nos últimos 2 Enems foram muito frequentes essas questões específicas aí de cálculo químico, né? Que a gente fala cálculo químico porque é como se fosse um passo antes da estequiometria, né? A última foi de calcular massa molar, só quantos por cento aumentou, lembra? Sim, hidratava algum sal, e aí tu tinha que somar a massa molar da água ali, daquele sal penta hidratado. Exatamente. O cloreto de cálcio, ele absorvia 2 moléculas de água, e ele era o cloreto de cálcio hidratado, e aí ele... E ele subia com uma regra de 3 ali, somando a diferença percentual de massa entre a molécula hidratada e não hidratada. E a gente costuma não dar tanta atenção para esses passos, justamente porque a gente diz que é o início da estéquio. Que nem quando caiu aquela questão de orgânica, que perguntou o que é química orgânica. A gente esquece de citar, de focar na parte de que a química orgânica é a química do carbono, e era essa a resposta. É verdade. Então... é isso aí. Às vezes do início, e a gente vai começar com essa daqui, que embora ela seja uma do início, ela tem vários pega-ratões dentro dela, principalmente no enunciado. Como é que eu gosto que vocês façam uma questão, então vem comigo aqui. Principalmente se ela for de cálculos químicos, não tem muito balanceamento passo a passo para vocês seguirem. Aqui é uma estrita relação que vocês têm que saber fazer. Só que eu gosto que vocês organizem as informações antes de sair resolvendo. Essa é a nossa chave. Como é que vai começar?
Eu vou olhar para a questão e no momento em que eu identificar que ela é de estequiometria, eu preciso fazer algumas recordações na minha cabeça, principalmente sobre o mol. Então, eu tô lá na prova, eu não sei que a questão é de estequiometria e eu começo a ler o meu enunciado. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Já deu para identificar que a questão pode ser de química. Quando a quantidade recomendada é o dobro? Opa, eu acho que essa informação pode ser importante. A gente consome 500 miligramas por dia, enquanto a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Bom, no final ali não me deu mais muita informação. Aí dá ali a referência e já vem para o comando da questão onde de fato eu posso identificar de que conteúdo ela é. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 na 23 para constante de Avogadro. Bom, quando que aparece esse tipo de conceito? Na estequiometria. É o único momento do teu ano que tu trabalhou com 6 vezes 10 na 23. Então agora tu já sabe que aqui tu vai ter que te preparar para alguns conceitos que são relacionados ao mol. E algumas coisas eu quero que tu lembre, que o mol, ele tem uma determinada quantidade de partículas, que é justamente a constante de Avogadro. Isso se refere a átomos, íons, moléculas ou qualquer coisa que tu queira quantificar. Tu tem uma massa molar que sempre será medida em gramas por mol. Bota aqui para tu ter a tua unidade visível. E um volume molar medido em litros. Deixa assim. Agora a gente continua lendo. A massa molar do cálcio é igual a 40 gramas por mol, então ele dá essa informação. A quantidade mínima diária de átomos. Quando cita átomos, tu pode classificar aqui, ó, porque aqui tem átomos, moléculas, íons ou mesmo partículas. Essas são as palavras que aparecem que te identificam, que te determinam que tu precisa falar de 6 vezes 10 na 23. E mais, né? Ele te grifou isso aqui, certo? Então, olha só. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades? Bom, agora a gente retorna no texto para capturar uma informação que foi dita lá, que a gente já tinha meio que pensado que podia ser importante, que é essa daqui, ó. 500 miligramas de cálcio por dia. Isso é o que o brasileiro consome. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, o que a gente sabe? Que ele toma 500 miligramas, mas na verdade ele devia tomar o dobro disso. Bom, o dobro é 1000 miligramas. Sor, eu não sou bom com conversão, então tu bota o 10 na menos 3 no lugar do mili. E olha só que interessante. Olha só. O dobro daqui vai dar exatamente 1 grama, né? Porque eles se anulam, dá 10 na 3 com 10 na menos 3. 1 grama. Então é isso que a gente precisa ingerir de cálcio por dia para suprir as nossas necessidades. Tá? Vocês vão me desculpando aqui, minhas tosse, tá, galera? Eu tô segurando. Eu sou bem pior que tu ainda é bem educadinha para fazer isso. Eu já sou um monstruoso. A pesada da aula sabe. Eu não tenho papas na língua, né? Você é muito educadinha. Eu já tava aqui. Olha. Então, esse é o número de gramas de cálcio que a gente precisa ingerir. Beleza, ele me disse que há uma massa molar do cálcio aqui, ó. E o que isso nos diz? Que 1 mol de cálcio possui uma massa molar e uma determinada quantidade de partículas. O que a gente pode fazer? A gente já pode relacionar as nossas duas informações. Vocês sabem que na minha visão a gente já sai relacionando. Quem é que a gente relaciona? O que tu tá rindo? Já sai fazendo relação. Calma, vamos sair relacionando. Quem é que são os nossos envolvidos aqui? É um número de partículas do cálcio para uma massa molar que ele tem. E o que a gente tem? Que 6 vezes 10 na 23 átomos de cálcio possuem a massa de 40 gramas. Olha aqui. O que ele quer saber? Quantos átomos? Qual o número de átomos aqui? Vamos chamar de X, né? Obviamente. Ou vamos chamar de Azinho, de átomos. São necessários para a gente
são ingeridos quando a gente consome 1 grama desse cara aqui. Bom, isso vai ficar 1 grama vezes 6 vezes 10 na 23 átomos, igual a 40 gramas. Olha aqui, ó, tu já pode cortar as tuas unidades de medida. Tu tem grama de um lado, grama do outro. Basicamente, o que vai acontecer, ficamos sem espaço? Não, nós temos mais espaço. A gente deixou uma página para ele fazer o cálculo. Visão, gurizada. Então, aqui, ó, dá 40 gramas dividido... Cadê? Ah, o azinho aqui, ó. Não, perdão, né? Fiz cagada. Tá te enrolando tanto pra fazer uma regra de 3 que tu tá te perdendo. Tá. Tu tá de cara que eu demorei muito? Eu tinha que pouco. explicar pro meu povo. Tu quer fazer a tua questão, né? Não, agora vamos. Tá aí, ó. E agora, Bem. divide pra mim. Ai, meu Deus. Dá 1,5 Vezes 10 a 22. a 22. Deu? Bah, tá pronto pra ti? O número de átomos? Não é pra mim, né? Ó, isso é B de somos todos muito bons. Sim ou não, povo? Entenderam isso aqui? Essa era fácil, eu sei. Agora quero ver, porque agora eu trouxe uma questão aqui pra Mari. E agora ela vai nos mostrar. Entenderam isso aqui? Oh, yes? A opinião de vocês, assim, galera, essa questão de boas, assim. Não é essa que assusta. Como é que é essa situação, assim? A gente sabe que stack pode ser pior, é isso que eu quero entender. Foi de boas, foi... Vocês teriam medo, foi médio, foi fácil? Essa daqui é médio, essa é de boa. Médio fácil, tá? Porque lá na hora da prova vocês ficam meio nervosos quando vem números. Então, tirando, né, toda a questão emocional, a gente sabe. A gente sabe que pode ser bem pior. Vamos ver uma bem pior, então? Vamos ver uma bem pior. Vocês estão preparados? Então deixa a mulher brilhar. Eu vou ter que falar um pouquinho, mas eu vou ser sucinta, eu prometo, tá? Deixa eu ver se eu tenho espaço. Vou fazer embaixo do cálculo aqui do Rafa, tá, gente? O que tô fazendo? Eu vou só falar uma... sobre o meu método, né? Justamente o que a gente está discutindo aqui. Meios de responder as coisas. Eu tenho um método que eu desenvolvi ao longo de fazer muitas questões de estequiometria. Sempre gostei muito de estequiometria. Então, eu fui vendo um certo tipo de padrão e eu entendi que eu poderia compartilhar isso com vocês. E isso facilita, até eu acho que numa questão de dar uma segurança, tá? É o seguinte. A gente entendeu que a gente precisa de balanceamento numa estequiometria, né? Que a gente precisa de massa molar. E aí, então, a gente vai fazer o método que eu chamo de método das 3 regras de 3. Eu entendi que um padrão, sem contar, e aí eu vou falar sobre isso mais para frente, os casos especiais de uma questão de estequiometria se dá em 3 regras de 3 que sempre têm a mesma interpretação. Olha só. Depois de balancear e depois de ter feito as massas molares, a gente segue o seguinte. Na primeira regra de 3, a gente sempre vai ter uma conversão. Na segunda, a gente vai ter uma comparação. E a terceira vai ser, de novo, uma conversão. E agora eu vou mostrar para vocês isso que eu estou dizendo, tá? Vamos à questão. Essa já é uma questão da URGS, né? Então não tem as facilidades do Enem, assim, acho que o Enem ele pega um pouco mais leve e coloca ali cálculos químicos. Já a URGS dá uma puxada a mais. Vem cá. Para não tirar o foco. Fiquei aqui do teu ladinho. Tá bom. Isso aí. Bom, vamos lá. O acionamento de airbags é efetuado através da decomposição violenta da azida de sódio, segundo a reação representada pela equação química a seguir. Então, a gente tem ali. Vou botar maior aqui só para a gente visualizar, tá? NaN3 formando Na mais 3 meios de N2. Bom, olhando com os meus olhinhos, eu percebo que isso aqui está balanceado. Tudo bem, né? Qualquer coisa vocês me acionem. Mas a gente vê que está balanceado porque não existe meio balanceamento, né? Então, a partir do momento que a gente vê um coeficiente estequiométrico, a gente assume que está balanceado. Ou, rapidamente,
vê ali que o Na tem um Na, outro Na, 3N, 3N. Inclusive, aqui é a questão que tu falou, né? Do 3 meios de N2 ali. Amém. Número ímpar, número par. Bom, beleza. A decomposição completa de 130 gramas de azida de sódio, ou seja, esta mana aqui, produz um volume de nitrogênio em litros na CNTP aproximadamente igual a. Então, ele quer saber o volume desse cara aqui, certo? Beleza. Já vimos a questão do balanceamento, e agora eu vou colocar aqui para nós as massas molares do NaN3 e do N2, que são os caras que foram citados para nós no nosso comando, tá? A massa do NaN3, 3 vezes o 14 do nitrogênio, mais 23 do sódio, fica 65 gramas por mol. Qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha aí, que a gente faz junto. E a do N2 é 2 vezes 14, né, do nitrogênio, que fica 28 gramas por mol. Beleza, temos tudo para aplicar o nosso método das 3 regras de 3. Então, a primeira regra de 3 vai ser a conversão. A gente vai converter o valor que nos foi dado em gramas para mol. Eu já vou dizer por quê. Então, 65, vou fazer em branco, 65 gramas é 1 mol de NaN3, certo? Só que eu não tenho 65 gramas, eu tenho 130 gramas. Então, 130 é X. Esse X aqui vai dar 2 mol, porque 130 é o dobro de 65, certo? Então, na realidade, eu tenho 2 mol de NaN3 acontecendo. Olha só, galera. O que isso significa para mim, tá? Quando eu tenho uma reação química, eu tenho que entender ela como se ela fosse uma receita de bolo. Bolo tem receita, ou seja, tem uma quantidade certa de farinha, uma quantidade certa de ovo, uma quantidade certa de leite, para que o bolo aconteça. Se a gente erra essas proporções, a gente faz um bolo ruim, certo? E aqui é a mesma coisa. Quando eu vejo essa reação balanceada, e é esse a importância do balanceamento, é a receita correta, né? Eu tenho que entender a relação que o Rafa falou, inclusive, de escrever, né? Eu tenho que olhar para isso e a reação só está me dizendo uma coisa, que a cada 1 mol desse cara aqui, eu formo 1 mol desse cara aqui e 3 meios de mol desse cara aqui. Em momento nenhum, eu estou te dizendo que eu tenho 1 mol de alguém, que eu tenho 3 meios de mol de alguém. Não tenho. É só a relação. Se eu tiver 1, ali eu vou formar 1. A questão está me dando a quantidade. E a gente acabou de calcular essa quantidade. A gente não tem 1 mol de NaN3. A gente tem 2 mol. A gente tem 130 gramas. Certo? Então, agora, a gente vai pegar esse valor que a gente descobriu e vai fazer uma comparação. A gente vai comparar a receita com o valor real que a gente tem. Então, 2, comparação. Que comparação é essa? Bom, a comparação que é feita em mol lá na minha receita. Por isso que eu tenho que fazer as coisas... por isso que eu tenho que fazer a conversão em mol, né? Porque a minha receita está falando em mol. Então, olha só. A minha receita, a minha reação, diz o seguinte. A cada 1 mol de NaN3, eu formo 3,5 de N2, né? Beleza. Então, a cada 1 mol de NaN3, eu formo 3 meios de N2. Só que eu não tenho 1 mol de NaN3, eu tenho 2. Então, eu vou botar 2 aqui e vou descobrir quanto de verdade eu produzi de N2. E esse cálculo aqui vai dar 3 mol de N2. Tá? É basicamente se eu tivesse o dobro de farinha na minha geladeira. Vou aproveitar e já vou fazer 2 bolos. Tá? Por último, eu vou pegar essa informação, a quantidade real de bolo que eu fiz, de nitrogênio que eu liberei, e vou converter. Então, número 3, de novo, uma conversão.
Essa conversão, 99% das vezes, se dá em massa. Mas essa questão aqui, a gente já colocou uma que pede em litros. Desculpem aí. Vocês são de tudo de Porto Alegre também, né? Ou região. Sabe que tá ruim. Temos uma questão que está pedindo o comando em litros, né? Aí que vem justamente a questão do volume molar, que o Rafa trouxe, dos 22,4. Quando a gente tem na CNTP o pedido em litros, a gente considera esse o volume a cada mol, certo? Então, a minha conversão vai ser o seguinte. 1 mol ocuparia 22,4 litros. Mas eu não tenho 1 mol, tenho 3 mol, né? Então, 3 mol vão formar X. E esse X aqui vai dar 67,2. Tem uma alternativa ali, é só olhar obviamente no 67,2. A gente roubando porque a gente já tinha visto a resposta, mas é... Mas é que assim, ó, é 3 vezes 22... Isso, 3 vezes 22,4, né? 67,2 litros. Eu já ia me morder com essa conta, mas eu achei maravilhoso. E aí? Isso é muito bom, né? Plau, plau. Principalmente, acho que se for o caso de tu transformar nesse caso... Agora aí era para mol, para litro, mas às vezes os caras querem para massa, e aí tu consegue converter direto, depois converter, acho que... Inclusive, eu fiz, ó, a gente calculou a massa molar do N2 e não usou, porque pedi em litro. Eu achei mania, a gente acha normalmente a gente tem que converter para grama no final, né? E aí a gente usaria a massa molar do N2. Aí. Vai lá, fala um pouquinho. Mas é que é isso, mal não vai fazer calcular aquela massa molar ali. Tu não perde tanto tempo calculando aquela massa molar, se tu for usar depois... Bom, tudo bem com vocês aqui? O que vocês acharam? Faz sentido? Faz sentido. Olha, alguém gostou? O Matheus gostou. Turma da tarde. Olha aí, ó. Olha aí que Show de bola. Legal, a Amandinha da Extensivo Manhã. Legal, então, olha aí, ó, mais uma oportunidade para vocês. A Isa... Fico muito feliz, gente. Já está no online também. Bom, vamos para a próxima? A próxima eu trago para vocês, então, uma questão. É minha também, a gente separou e é? botou para mim fazer. Para mim fazer, meu Deus. Tá, tudo bem. A gente tem licença poética porque a gente é da química. Não, para eu fazer. Tá. Vamos lá, então, vou fazer. Então, com certeza. E antes? Vamos lá. Agora? Bom, vai ser bom eu fazer 2 seguidas, porque daí eu vou provar meu ponto, de que todas as questões usam o método das 3 regras de 3. E aí aqui, já vou dar o spoiler, nem vou dar spoiler, tá escrito aqui bem grande. Temos um caso especial. E aí dentro do método das 3 regras de 3, é o seguinte, para cada caso especial que a gente observar, a gente vai adicionar uma regra de 3. Simples assim. Então, sem casos especiais, a gente faz 3 regras de 3. Um caso especial, 4, e assim a gente vai, tá? Vamos ver isso aí. Nas tecnologias de energias renováveis, estudos têm sido realizados com tintas fotovoltaicas contendo nanopartículas de dióxido de titânio, TiO2. Essas tintas são capazes de transformar a energia luminosa em energia elétrica. Beleza. O dióxido de titânio natural pode ser obtido da ilmenita, um óxido natural de ferro e titânio minerado a partir das areias de praia. Então, a ilmenita é um óxido, né? Temos oxigênio, ferro e titânio. Ela só pode ser essa maninha aqui. Tudo bem? Essa é a nossa querida ilmenita. Consegue sempre fazer o retângulo dar certo. Aí, Rafael, ele que faz, ó. Tá, mas o meu sempre fica em cima riscando a letra. Ai, que saco. Não, olha, cada uma. Tá, temos essa nossa ilmenita que é tirada lá da areia da praia. Beleza. A reação de obtenção do dióxido de titânio, né? Dióxido de titânio aí é esse carinha aqui. A partir da ilmenita é representada pela reação abaixo. Daí ele quer saber a massa de dióxido de titânio, que pode ser obtida a partir de 1 tonelada de areia bruta com 5% de ilmenita. Então, aqui está a nossa questão pureza, né? A gente vai ter que considerar uma regrinha de 3 para descobrir quanto de ilmenita a gente tem. Esse dado não nos foi entregue em mãos. Beleza. De novo, vocês viram, ó, ele quer a massa do TiO2 a partir de uma quantidade de outro reagente, né? Mesma estrutura, vamos lá. Vamos matar... Eu não sei se eu terminei de ler a frase, agora eu me senti incompleta por não ter lido todo o comando.
Leite, não foi? Quer dizer, eu não me Tudo lembro. bem, né? Eu entendi a pergunta que eu estava lendo também, então Acho que eu li, acho que a eu li. massa de dióxido pode ser minerada a partir de 1 tonelada de areia bruta. Aproximadamente, ele quer a resposta em quilos, beleza. Eita, me perdi. Vamos lá. O que a gente precisa? Bom, a gente precisa ver se isso aqui está balanceado, e a gente percebe que tem coeficientes estequiométricos aqui, né? Então, está balanceada. E a gente precisa das massas molares dos caras que a gente vai usar para os cálculos, né? E são sempre 2. Vocês podem ver, que reação enorme, que medo. Tô nem aí, são sempre 2, tá? Então, a gente precisa da massa molar do ferro, óxido de ferro, titânio e do TiO2. Tá ali em cima, gente. Pelo amor de Deus, 1,2. Perdão. E 80 gramas. E pior é que essa veio na prova mesmo, a massa inteira. É porque... É porque já tá ferrando na pureza, né? Daí ele vai ser legal. Vocês dão um abraço. Beleza. Vamos considerar nossa pureza, então. Vou daí. Caso especial, pureza. Bueno, a gente tem 1 tonelada, que são 1.000 quilogramas, certo? De areia, representando 100% do que a gente tem. Só que dessa quantidade, só 5% é a tal da ilmenita, e, portanto, só ela vai reagir na nossa reação. Beleza. Isso aqui dá 50 quilogramas. Tudo bem? De ilmenita. E agora a gente tem tudo que a gente precisa para aplicar as 3 regras de 3. Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho. E a gente vai começar. Número 1, conversão. O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que a cada 1 mol de ilmenita, a gente tem 152 gramas. Então, 152 gramas, 1 mol. Mas a gente não tem 152 gramas. Na verdade, a gente tem 50 quilos. E aí eu vou botar aqui 50.000 para ficar em grama também, tá? A gente poderia fazer o contrário, botar em quilos. Isso aí, para mim, cada um tem uma relação íntima com a matemática, eu vou deixar assim. X. Então tá, isso aqui vai me dar em gramas. Peraí que eu já tinha feito o cálculo. 152. Não, em gramas não, isso vai me dar em mol, né? Vai dar em mol. 329,9 mol. Tá? Tenho certeza que se usar 330 tá tudo bem também. Certo? Tem um aproximadamente ali, né? Exatamente. Então eu vou fazer deixa aqui assim. Imagina, meu Deus, coçando para arredondar tudo. Querem arredondar? Arredou. 330 mol de ilmenita. Sempre bom a gente escrever para não se perder no meio do caminho. Eita! Ó, viu? Tu me elogiou, tu me... A vingança é um prato que se come frio. Tá. Vai ficar assim. Foi arredondado. Perdi a capacidade. 2. Comparação. A gente vai comparar a partir da nossa reação. O que a gente sabe? Qual é a nossa receita de bolo? A nossa receita de bolo é que 2 FeTiO3 formam 2 TiO2. Mas não temos duas ilmenitas. Temos 330, perdão, X. E o X aqui me dá 330 também, mol de TiO2. Por último, ele quer a resposta em quilogramas, então a gente vai fazer, adivinhem, 5 pila para quem acertar. Uma conversão desse valor para massa, né? Em quilos, em gramas, enfim. Então, vamos lá. 1 mol de TiO2 agora, né? Tem 80 gramas. Mas eu tenho 330 mol. Então, eu tenho 330 vezes 80. 26.800. 26.800?
26.800 gramas ou 26,8 quilogramas. Tudo bem para vocês? Vou botar isso aqui mais bonitinho, deixar bem estéreo. O que vocês acham? Essa é a resposta final já vamos marcar ali em cima. O meu dedinho fica coçando para não fazer todas essas contas, mas eu super gosto de saber. Perdi o talento, é tudo culpa do Rafael. Aí, ó, agora tu riscou, é disso que eu tava falando, às vezes eu risco em cima. Tá, deu bom. Olha aí, tá, deu bom. Meu dedinho das contas, ele coça, né, para ir, porque o motivo pelo qual... Então, a receita, que é a reação, sempre será em mol. Logo, a primeira regra de 3 sempre será uma conversão em mol, tirando casos essenciais. Isso, exatamente isso, porque a gente faz a conversão para mol, porque a gente só pode relacionar as coisas em mol. Se a gente for relacionar em massa, cada molécula tem seu peso. E aí fica uma competição que não é equivalente na matemática. É equivalente em mol. Por isso que a gente converte para falar a língua da receita e depois devolve em que tu quiser. Quer em litro, te dou em litro, quer em grama, te dou em grama. Entendeu? Ai, que bom que vocês estão gostando. Só vou arrumar aqui, porque isso aqui eu não vou dormir à noite se eu deixar arredondado, tá? O que acontece comigo e a diferença para nós? Normalmente, eu como aquela regra de 3 ali, ó. Eu corto aquela regra de 3 da conversão para mol, né? A gente força um pouquinho mais em fazer a associação com a massa. E por isso, acho que a parte mais a fuder dessa aula toda aqui é justamente o fato de eu e a Mari a gente poder debater juntos nas questões ao vivo com vocês esses métodos. Porque daí fica a critério de vocês. O que vai acontecer? Na próxima questão que eu for fazer, que eu não usar esse método, que eu tentar usar o meu, vai poder pensar assim, aqui a Mari faria o quê? A Mari converteria isso para mol primeiro, e depois ela faria essa última conversão. Ok, para mim, eu vou tentar te mostrar um passo onde, de repente, a gente não faz as conversões, e qualquer um dos dois vai chegar na resposta, isso que é o mais incrível. Às vezes um serve para uma questão, e outro serve melhor para outra, mas todos se aplicam em todos. E assim, não é... Porque é muito bom, eu gosto muito do meu método, tá? Me autoelogiando, eu gosto muito do meu método, mas realmente ele tem seus problemas. E um deles é isso que o Rafa disse. Vamos parar para pensar, Enem, aquela coisa que a gente tem tempo para fazer, prova de resistência e tudo mais. Talvez esse método não seja o mais rápido, né? Então também tem isso. A gente, de novo, cada um tem sua relação com a matemática, né? Tem gente que consegue fazer relação só de olhar. Tem gente que precisa montar regra. Por exemplo, aos poucos, quando a gente vai fazendo esse negócio aqui, a gente acaba fazendo já essa comparação de cabeça. Sim. Entendeu? A gente não precisa necessariamente colocar isso, né? Mas isso é com o tempo, isso é hábito. O método das 3 regras de 3, eu acho que ele serve muito bem para quando a gente está inseguro. Ele é uma segurança, porque a gente prevê o que quando eu olhei para o teu método, eu disse, ela bota em mol justamente para ela olhar direto para a equação e não ficar se perguntando quantas vezes são. Essa é a parte foda dessa conversão. Tu não precisa se preocupar com nada, tu já tá comparando em mol mesmo, porque tu já tem isso ali. A gente força um pouquinho mais porque a gente tem que fazer essa conversão, foi bem o que tu disse. Tem massa que é diferente da outra, né? A maioria das massas são diferentes, aí o cara tem que fazer esse esforço a mais ainda de lembrar a massa. Legal. Fica muito mais fácil de visualizar, com certeza. Vocês viram que eu sou meio doidinha de deixar bonito, né? Mania minha é ficar apagando enquanto eu tô falando pra deixar aesthetic, pra vocês receberem depois. Bom, eu vou tomar uma água, eu tô com tosse, e vou passar a palavra pro meu digníssimo. Fazer a próxima com vocês. Bem? E justamente... Obrigado. Justamente aqui, ó, pra gente trabalhar um pouquinho sobre também o que eu acabei de dizer, que é usar o meu método, que ele é um pouco diferente do da Mari, mas ele não é nem melhor nem pior, ele é só um novo método, ou um método que vocês já estão um pouco mais acostumados. Aqui a equação, a reação ficou um pouquinho fraca, mas dá para enxergar. Eu trouxe uma questão de rendimento, porque como a gente já conversou em aula direto, e quem me conhece sabe, eu sempre digo que pureza e rendimento é a mesma coisa com 2 nomes. Normalmente a gente tira o rendimento no final e a pureza no início, mas pureza e rendimento eles se referem ao quanto a minha reação me gerou lá de produto. E aí eu pego essa daqui do Enem, porque essa daqui normalmente vocês não conseguem fazer sozinhos, porque tem um passo que é um movimento contrário. E é por isso que eu trago ela para cá, porque o Enem tem essa pretensão
O Enem já pergunta, sempre que pergunta de rendimento, ele faz esse tipo de pergunta aqui. Só muda o nosso comando, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa próxima questão. E eu prometo também, depois que eu terminar, eu guiar vocês em como que a Mari teria convertido. Ela já vai estar aqui do meu lado e a gente vai ver onde que ela teria convertido para mol, para ver o que facilita para ti, tá bom? Então, olha só, a questão 4 é sobre rendimento. O ácido acetil salicílico, AAS, de massa molar igual a 180 gramas. Então, olha só, acabei de determinar que essa questão é de estequiometria. Aqui a massa molar não me engana. Então, eu já vou direto para a equação e eu gostaria de chamar atenção para um ponto importante para vocês aqui. Não vai entregar lá para o teu concorrente, deixa isso para o teu concorrente que é fraco. Tá lá contando número de carbonos aqui. Se a reação é orgânica, ela já está balanceada, gente, tá? Deixa para o teu concorrente perder esse tempo, porque só confere se for inorgânico. E aí, inorgânico, como vocês viram aqui com a Mari, ó, eles até balanceado às vezes eles mandam, então não se preocupem muito, tá bom? Então aqui já tem uma equação e ela é uma equação orgânica, ela é uma reação orgânica, então não precisa te preocupar com o balanceamento. Mas se tu tiver insegura, faz o balanceamento, não vai doer. Isso aqui são várias moléculas grandes, né? E eu vou te afirmar uma coisa, tá feito o balanceamento. Eles não iam fazer vocês passarem mais esse trabalho, que essa questão aqui ela já fala de rendimento. É sintetizado a partir da reação com o ácido salicílico, e ele também dá massa molar dele, com o anidrido acético. Então, aqui está o ácido salicílico, bem fraquinho, reagindo com o anidrido acético. Então, nunca dá certo. Olha, Só esse deu. Formando ácido acetil salicílico, segundo essa reação aqui. Esse deu muito certo, nossa. Tá? Então, dito isso, agora a gente vem para o comando. Após a síntese, verifica-se que o rendimento final é de aproximadamente 69%, devido às propriedades farmacológicas. O AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos. A indústria farmacêutica pretende fabricar experimentalmente um lote de 1.000 comprimidos que contenham 1.500... É 1.000 comprimidos? Não, eu acho que não é 1.000 comprimidos. Eles querem... Quer ver? 750 mil. Eu sabia. De digitação por causa do Canva que faz isso. 750 mil. Sabia que não era. Tu viu agora? Vai, eu vi agora. Ainda bem aqui, gurizada. Já anota aí que é 750 mil que eles querem, tá? Ainda bem que eu tava com a questão aberta aqui. Que contenham 1.500 miligramas de AAS, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada? Então, massa de ácido salicílico em quilogramas. Então, olha só como é que a gente faz aqui. Aqui a gente só organiza tudo e calcula no final. Como é que eu vou fazer isso aqui? A primeira coisa é retornar em algum momento e grifar isso aqui. Ó. O rendimento dessa reação tem 69% e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar 750 mil comprimidos de 1.500 miligramas. Bom, seria importante para mim conhecer o quanto ele quer fabricar de fato, já que ele me dá uma reação para isso, que está balanceada. Antes só de eu fazer essa relação, eu gostaria de escrever aqui embaixo a seguinte informação. Ó, vamos botar aqui do lado. Isso é 1 mol que reage com 1 mol, formando 1 mol também. Isso não dói, não tira pedaço. Bom, são 750 mil comprimidos, que devem ter 1.500 miligramas. 1.500 miligramas são quantos gramas que eu não me lembro, eu não estudei. Quanto que é? É 1,5 gramas. Faz sentido isso aqui? Vamos ver quanto que seria a massa de comprimidos que a gente precisaria ter. 750 mil, 750 mil vezes 1,5. Dá 1.125.000 gramas. Essa é a massa que eu preciso ter de comprimidos, né? Esse é o número de comprimidos de ácido acetil salicílico. Então, essa é a massa necessária para produzir esses comprimidos. Justamente, eu já obtive essa massa, né? Tanto que eu produzi esses 750 mil comprimidos. Beleza. Então, tá bom.
Agora eu tenho algumas coisas para pensar. Eu tenho que pensar em quem são os meus envolvidos. Ele me pergunta o seguinte, ó. A massa de ácido salicílico, ou seja, esse cara aqui, necessária para produzir essa quantidade que a gente produziu de ácido acetil salicílico. Então, quem são os nossos envolvidos? Tu vai trazer para cá o AS com o AAS, o ácido salicílico com ácido acetil salicílico. E como é que eles coexistem? Tu já escreveu isso. Eles coexistem na proporção de 1 mol para 1 mol. Então, o que tu vai escrever? Tu vai escrever aqui embaixo, ó, que eles coexistem na proporção de 1 para 1. Tudo bem? Agora, olha só. Volta para a pergunta. Vamos ver o que ele quer. Ele quer a massa de ácido salicílico. Ele quer saber essa massa em quilogramas, inclusive, tudo bem, daqui a pouco a gente pensa na unidade de medida, necessária para empregar 1.125, não, 1.125.000 gramas, né? Beleza, agora olha aqui comigo. Aí tu vai fazer a seguinte relação, e essa aqui é a nossa estratégia mais poderosa. A gente vai olhar o seguinte, se aqui é grama, se aqui é grama, perdão, volto. Se aqui é grama, qual informação que o mol nos dá que pode ser colocada aqui que tem essa unidade de medida? Quando a gente pensa no mol, a gente tem o 6 vezes 10 na 23, a massa molar e o volume molar. Qual dessas três me dá a unidade que eu quero? É a massa molar, não é? Então aqui a gente vai adicionar a massa molar do AAS. Qual é a massa molar do AAS? É 180 gramas por mol. Então, tu coloca aqui, ó. Pode deixar o parêntese no Enem, tu não tem borracha. Então, deixa. Deu 180 gramas. Não tem problema. Agora, vai lá para o outro lado. Vamos preencher com o que a gente precisa lá do outro lado. Se aqui é uma massa, ó. O que eu posso botar do AS aqui desse lado? Eu posso botar a massa molar do AS. Sendo assim, 138 gramas. Tá bem, amorzinho? Ah, tô voltando. Tá. Então, eu só vou melhorar aqui porque a gente não tá no Enem. E aí a gente vai fazer a nossa conta mais bonitinha aqui. Dito isso, povo, olha só, vem comigo. Agora é uma questão de cálculo. Agora a gente pode tentar no máximo reduzir, mas a gente vai ter que fazer a conta aqui. Vai ser 1 milhão, 1 milhão 125 mil vezes 138 igual a 180x. 1 milhão 120. Não quero fazer assim. 1 milhão 125 mil vezes 138 dividido por 180, galera. Tá, agora nós vamos ter que fazer isso na calculadora. Vamos descobrir qual é que é. Não é x, né? Ele, dentro do privilégio dele, vai fazer na calculadora. No Enem, a gente tá afiadaço na matemática, tá? Uau! Então, deixa eu tentar fazer sem calculadora. Mas eu tô te dando privilégio. 0 privilégio. Hahaha. Putz, então faz aí para mim 138% por 18. O que eu posso fazer aqui, galera? Nada. Eu não sei nem fazer uma divisão dessas, tu sabe? Sei. Como é que faz? Tu faz Mas assim, ó. eu privilégio. 1125,00, daí tu faz esse negocinho assim, ó. E aí tu bota o 18, né? Tá, mas eu vou usar a calculadora. Passando Mas vergonha. eu não vou passar vergonha na frente deles, não vão ver eu passar vergonha. Não vão ter esse privilégio por 180. Olha aí, ó, como eu fiz aqui dentro das minhas metodologias, eu acredito que isso possa ser 862.500. Olha aí, ó, como eu sou bom. Eu não sou bom nem em copiar o resultado correto. Tudo certo aqui? Então, essa é a massa necessária para produzir esses comprimidos, vocês viram? Só que olha que interessante, galera. A gente já recebeu nessa resposta, com essas substituições que a gente fez, a gente já recebeu uma massa que é a nossa resposta. A gente não precisou fazer conversões, a gente fez uma regra de 3. O que vai acontecer? Pelo fato de ter o rendimento, a gente vai ter que
descobrir esse fator, que é a nossa segunda regra de 3, mas isso é porque é um caso especial. Se fosse um caso simples, isso teria terminado aqui provavelmente com uma regra de 3. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, e aqui é o pulo do gato, galera. A maioria dos estudantes erra essa questão e as questões de estequiometria do Enem, porque a de rendimento ela não pede qual é, considerando o rendimento final, quanto eu obtenho de produto. Normalmente ela te diz que, considerando o rendimento, qual foi a massa de reagente usado. E observem uma coisa, para eu obter os comprimidos, a reação já ocorre com 69%, não ocorre? Então, essa massa que eu obtive de comprimidos aqui, essa massa aqui, ela é uma massa cuja reação já rendeu o que tinha que render. Se rendendo 69%, tivemos estes produtos. O que significa que eu preciso descobrir quanto que tinha sido usado lá no início, porque o usado não foi 69%, foi todo que eu tinha considerando esse rendimento. Então agora eu tenho que fazer mais uma regrinha de 3 aqui, mas aí ela é muito simples, porque olha só o que tu vai fazer. Tu vai dizer que 862.500 gramas representa 69% de rendimento. Para tu saber qual foi 100% da massa utilizada, basta, vamos chamar isso aqui de X, para não dar problema, basta a gente ver que isso daqui vai ser o quê? Sei lá, vê para nós aí. Isso dá 862.500, 00 ainda daquele 100. Tá, mas aqui vai dar, ó. 862 por 70. Aí, dá. Fiz errado. 862.500. 862.500 por 69. Dá 12.500. Alguém que é bom em matemática deve já ter visto, sei lá. Que vai dar pelo menos é um número. 1, 2, 3, 4, 5, 1,25 vezes 10 na 6 gramas. Não é isso a pergunta? Cadê a pergunta? Ah, não, é a massa em quilogramas, tá? Então é 1.250 quilogramas, tá? Ok? A pergunta era em quilogramas. É que a gente trabalhou tudo em quilo, né? No final tu converte. Normalmente eu sou do cara que bota o prefixo, né? É que eu tava na onda de ver as tuas resoluções, mas normalmente eu teria mudado o prefixo para quilograma aqui, né? Tudo bem, tudo bem. Fui sabotado, fui... Ah, pra cima de Moá. Fui contaminado. Vocês entenderam, povo? Pode ser um pouco mais difícil, talvez. Ficou claro ali a questão do rendimento, ser 69%, não 100%. De boa? Sim. Outra coisa que é importante é o fato de aqui a gente meio que pula etapas, né? Eu sei. É uma coisa, um jogo mais rápido. Só tem que pensar mais. Mas a substituição. Talvez o da Mari seja mais mecânico, né? É bem mais mecânico. E esse aqui tu precisa fazer uma, duas relações. Vocês podem notar que das duas formas vocês vão chegar na resposta. É que como isso é uma particularidade minha. Como eu tenho problema com matemática, com 2, 3 regras de 3 eu já paro, eu já esqueço o que eu estava fazendo. Os reveses do meu método. Como eu gosto de fazer tudo de uma vez só, eu penso numa linha e seguimos ela. Eu acho que, de qualquer forma, espero que vocês estejam gostando das duas. E essa é a origem da nossa aula, porque quando o Rafa, sei lá como é que foi isso, mas um belo dia a gente foi resolver questão de estequiometria junto. E ele resolveu dessa forma na minha frente. Eu fiquei, gente, eu, por exemplo, tenho dificuldade de acompanhar dessa forma. Eu preciso do... Não, só um pouquinho. Do que a gente tá falando? Sabe? Então, isso aqui, eu acho isso aqui genial. Eu acho isso aqui... Ele disse que é ruim em matemática, mas eu acho isso de uma genialidade matemática imensa. Outra coisa, eu disse para eles que eu ia explicar onde que tu teria feito as conversões. Olha aqui, ó. Só pra gente... Na hora que a gente relaciona aqui, ele dá uma massa, né? Ele dá essa massa aqui, ó. A gente transformaria isso aqui em mol para comparar com... Seria conversão número 1. O ácido salicílico. A comparação. Compara com ácido salicílico, converte para massa de novo para obter essa massa aqui, ó. Não. Para obter já a massa aqui. Não, porque tem que... não, isso, para obter essa massa, faz o cálculo. E aí faz o cálculo do rendimento, entendeu? Exatamente.
Teria 4 regras de 3, Isso. porque a cada caso especial, nós temos aumento de uma regra de 3 no método. Tá, então se tiver reagente limitante no teu, tem 2 regras de 3. Reagente limitante, a gente não colocou aqui, né? A gente pode fazer uma próxima aula de incluir reagente limitante. Sim. Porque o reagente limitante é a mais diferentona, assim, mas segue a mesma, no meu método, segue a mesma ordem. É que eu apostei muito também nessas nossas questões aqui, porque reagente limitante foi a do ano passado. É verdade, a gente Então, tá jogando com apostas. A gente tá jogando com claro. a aposta daquilo que vai cansar menos vocês. Eu acho que esse ano é reações sucessivas ou pureza, porque pureza é rendimento, né? Só lembra assim, ó, não te esquece de tirar a pureza no início, que nem a Mari tirou antes, e o rendimento mais pro final, para tu não te embananar, tá? Essa é a única diferença entre pureza e rendimento. Uma tu faz antes, outra tu faz depois. Pessoas, seguinte, essa é a nossa última questão, tá? 5. Como é que vocês estão? Vocês estão cansados da gente? Vocês aguentam ouvir a gente um pouquinho mais? Como é que tá? Estão entendendo? Estão online indo já desistiram da Não gente. desistam da gente, mesmo com essa chuvinha em Porto Alegre. Vale a pena. Tá, que bom. Então, vocês vão vamos fazer o seguinte. Eu vi que tu faz isso e eu tenho um toquezinho, eu faço isso. Sim, pra mim tem que preencher a tela inteira, entendeu? Ai, bom, eu tô diminuindo e o Rafael tá aumentando toda vez que isso acontece. A gente tá brigando aqui embaixo. Mas é sem querer, entendeu? Mas assim, ó, por que deixar aquele cinza do lado ali, meu Deus? Não assim, sei. ó. Mais astério. Bom, fala. Posso fazer? Pode. Eu posso ir no banheiro antes. Antes? Antes de Tá fazer? Não, eu quero fazer contigo. Depois eu vou. Eu paro, a gente vai depois. Mas é porque daí vai terminar a aula, então. Ou a gente vai fazer. Os dois vão fazer juntos ou tu quer fazer sozinho? O que tu quer fazer? Eu quero fazer. Quer fazer? Tá. Eu quero porque eu quero mostrar o meu método aqui também, então tá. Vai. Então tu começa. Eu começo. Depois a gente faz o contrário do que a gente fez na anterior. Na anterior tu deu um escopo de como eu faria. Essa aqui eu faço, tu dá um escopo de como eu faria. Pode ser. Certo? Perfeito. Beleza. Então é isso aí. Então vamos lá. Essa aqui é a mais brabona, tá? Deixamos o melhor para o final. Vamos lá. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita. Olha aí, ó, aqui temos problemas de porque não apareceu a fórmula do formatação. Deixa eu colocar aqui para vocês como é. Ele diz quem é esfarelita. Esfarelita, aí ele bota entre parênteses ZNS. De pureza, aqui tem um 75%, tá? E aqui na reação tá errado, é ZN. Já vamos chegar lá. Então, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, o ZNS, de pureza 75%. Então, ó, temos pureza. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Tem o caso dos dois. A gente corrigiu, mas acho que a gente pegou o documento errado. Não atualizado, não pegou a atualização. Bom, nessa sequência de reações químicas. Então, aqui o babado é que a gente tem 2 reações químicas, né? Isso aqui pode ser um pouco complicado. Como a Rafa disse, aqui também tem um errinho, ZNO. Ali, tá bom? Um ZNO mais CO2, né? Mais CO2, isso. Não. Não vai ser não. Mais CO. ZNO mais CO. Tá. Feitas as correções, vamos à questão. Que valor mais próximo da massa de zinco metálico, então, esse cara aqui, em quilogramas, será produzido a partir de 100 quilos de esfarelita. De novo, a gente tem que trabalhar com a questão da pureza, né? Antes ele tinha dado quantidade de areia, agora ele deu quantidade de esfarelita. Isso não é reagente químico, eu preciso da reação química, certo? Então, caso especial, vocês já sabem. Mas antes do caso especial, vamos colocar aqui também as massas molares. Vou escrever aqui. Oi? Olha ali. As massas molares dos caras que a gente vai trabalhar, né? A esfarelita, ela vai nos dar esse reagente aqui para trabalhar, certo? E a gente vai querer a massa do ZN. Então, a gente precisa da massa molar do ZNS e da massa molar do zinco. A do zinco eu sei, é 65. A do zinco é 65 gramas por mol.
Ah, tá tudo ali, ó. E aqui temos No ZNS vai ser 90 e pouquinho. 97 É, gramas. porque ZNS é 65 mais 16. Então, 65 mais 32. mais 32 dá 97. Tá, beleza, temos as massas molares. Então tá, vamos lá. Pera aí que enrolou tudo. Falei muito, Ó, enrolou. eu botei 16, tá errada a massa do enxofre ali, ó. Não é 16, é 32. O número atômico do enxofre é 16. Tá? Palmas para a formatação do Rafael. Reajam com palmas. Por favor, reajam com palmas, porque olha, isso aqui tá impressionante. Obrigada, meu. É só porque eu vim junto. Obrigada pelas reações. É isso aí, mulheres, meninas. Vamos lá. Vamos à questão. Então, a gente tem esfarelita, 100 quilos de esfarelita, que vão nos dar o ZNS. E a gente quer o zinco. Beleza. Com 100 quilos de esfarelita, eu tenho os meus 100%. Só que lá em cima, ele disse que a pureza da esfarelita era de 75%. Então, na verdade, de ZNS, eu tenho 75 quilos. Apenas, que não é apenas, é um monte de coisa. De ZN. Então, agora, a gente vai fazer o passo número 1. E se vocês já pegaram a visão, a gente vai converter. Conversão. O que eu sei? Eu sei que 1 mol de ZNS tem 97 gramas. X mol tem 75 mil gramas. E esse X aqui vai dar 75 mil. Dá para dividir por 100 aqui, né? Para facilitar um pouquinho a nossa vida. Fica 750. Não vai dar um número exato se a gente fizer assim. O número exato é 733. Eu acho que eu vou usar o 733, apesar de... Acho que não vai fazer diferença. Eu chuto que não faria diferença. Mas para a gente chegar no valorzinho bonitinho, vai ter um 733. Mol. Dava para dividir por 100 também, mas eu te entendo. Ah, vou manter assim, aqui daí... Não, só matemática. Contas, eu acho que vocês teriam arredondado? Essa é a pergunta. É, a gente Vocês pensa em teriam vocês. arredondado? Faz sentido para ti? Você arredondar de 733 para 750, se isso faz sentido para ti. Se tu teria pensado nisso, tudo bem. Tem um aproximadamente ali no comando, né? Eu acho que tem. Tem um aproximadamente no comando. Não é uma aproximação tão ruim quando tu parar para pensar que as massas molares também. Ó, acho que. Mas, qual é o valor mais próximo de massa de zinco metálico? O valor mais próximo. Mas assim, ó, vamos no frigir dos ovos. Imaginando que estou lá na prova, tá? Por que eu vou usar 733 aqui? Porque as alternativas são muito próximas, né? São 35, próximas. 40, 50 e 54. Aquele 50 e 54 me quebra, entendeu? Porque ele é muito próximo e essa arredondada poderia pegar. Então, talvez, por segurança, vocês mesmos iam acabar fazendo isso, entendeu? Vocês iam fazer a conta. Dá uma diminuída aqui no espaço. Bueno, convertemos, então, a nossa massa de ZNS. Agora eu sei quanto de ZNS eu tenho em mol, graças a Deus, porque a minha reação só serve para me dizer relações de quantidade. E aí, galera, nós vamos para a parte número 2, que normalmente é o que a gente mais sabe fazer, né? Se comparar e tudo mais. Só que aqui está um pouco a dificuldade da nossa questão. Por quê? Porque a gente tem duas reações. Mas para pensar comigo uma coisa, olha só. Deixa o ZNO ali. Vou aumentar aqui, ó. A gente descobriu que a gente tinha 733 mol desse cara aqui, né? A gente tem 733 mol daquele cara. E a gente precisa chegar nesse maninho aqui. São duas receitas. É como se fosse dois passos, né? O que elas têm em comum? Elas têm em comum o ZNO. Ele aparece em cima e embaixo, certo? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar o que eu tive de ZNS primeiro com o ZNO. Então, olha só. Só para a gente manter ali as regrinhas de 3 montadas, eu vou colocar aqui 2
ZNS formam 2 ZNO, que é o que a questão está me dizendo. Só que eu não tenho 2, eu tenho 733. E, portanto, eu também formo 733 mol de ZNO. 2 é dos. Dos é 2 em espanhol, na verdade, é isso que eu ia dizer. Muito obrigada. Que tu não explicou para eles. Tinha esquecido. E aí, galera, o que eu faço com esse ZNO? O que tu faz? É uma reação sequente. É sequente? Eita, Sequencial? Sequencial. No sentido de, se eu formei 733 mol aqui em cima, é exatamente esta a quantidade que eu tenho na parte de baixo. Esse produto é o que vai vir para cá. Ai, mas Sora, no de cima tem um 2 e no de baixo tem um 1. E daí? É uma relação molar, não é? Quando que aquele 2 disse pra gente que a gente tinha 2? Para mim, nunca. Eu te disse em algum momento? Quando que aquele 1 ZNO ali de baixo está me dizendo que eu tenho um mol? Eu não tenho mol, eu tenho 733. Aquilo é a receita. Se eu tivesse um mol, se eu tivesse 2 mol. Faz sentido isso para vocês? Porque aqui é o pulo do gato. A gente poderia pensar em pegar esse 733 e dividir por 2 para chegar aqui, ó. Só que daí tu faz mágica, né? Tu some com metade do teu produto. Metade tu considera que tu jogou no lixo e continuou vivendo a tua vida. O que vocês acham disso? Por serem próximos. Ah, tá, desculpa. Posso fazer um parênteses muito rapidinho, só para comentar um negócio? Ó, eu entendi, mas a vontade de dividir por 2 é grande. Eu sei. Uma coisa que a Mari me mostrou uma vez. Olha só. Nós temos aqui. Nós temos um sistema, então, em que tem uma máquina térmica, na qual eu coloco aqui os reagentes para acontecerem. Eles acontecem e eles são transferidos para acontecer a outra reação no outro recipiente. Então, no momento que eu coloco os reagentes aqui e eles vão formando os meus produtos, eles já vão caindo lá na outra reação, não vão? Em momento algum eu perco um pouco desses produtos, desses reagentes. Então, em momento algum eu posso dividir isso por 2, porque tudo que está saindo daqui vem parar do outro lado. Mas o dedinho coça para cortar por 2. Isso faz sentido, porque o coeficiente saicrométrico é diferente ali. Exatamente. Mas quando a gente tem ciência de que isso é só uma relação matemática, a coisa tende a ficar um pouco mais clara. Aí o que eu vou fazer, gente, com esse 733? Bom, eu vou fazer mais uma comparação. E a comparação vai ser a seguinte, ali embaixo, né? Um ZNO, olhando para a reação de baixo agora. Um ZNO forma um zinco. Só que não saiu da primeira reação um ZNO. Me saíram 733. Então, aqui, 733 e X. E, de novo, X vai ser 733. Mol, agora de zinco, que é o que eu quero para minha vida. Então, tá ótimo. Uhum. Tá? Essa questão aqui, sim. Essa questão aqui, a dificuldade dela é a parte da comparação. Por quê? Porque a gente tem que pensar nessa questão aí. Mas sempre lembrar, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nesse caso, a gente está transformando 733, não a metade disso. Tá? Daí tá. Nossa terceira regra de 3 é o quê? Conversão, né? Novamente. Conversão. Então, a gente vai fazer o seguinte. 1 mol de zinco agora, né? Um zinco tem 65 gramas. Mas eu não tenho um zinco, eu tenho 733. Então, 733 é X. E esse valor aqui dá 50, alguma coisa. 50 mil e pouco. 50 mil e alguma coisa em grama, né? Vamos fazer para deixar bonitinho, deixar resolvidinho. Deixa eu... Eu tenho aqui, peraí. 50,3 quilos, né? 3 quilos. E eu vou... Bom, não, assim não dá, né? Tá em grama ali, tem que ir aqui, botar aqui embaixo. Botar 50 mil. 5.030 gramas ou 5,3. Não, 50.300.
50. Ai. Nenhum dos dois é boa matemática. Se somar nós dois. No caso, o coeficiente não interfere na quantidade que tu realmente tem isso. Não interfere, porque é o que está dentro da máquina térmica que a gente estava explicando. Uma coisa que entra e sai no outro lado. Faz sentido, Matheus? O coeficiente, Matheus, ele nunca interfere na quantidade que tu tem. Ele só tá ali para te mostrar a proporção. É só para isso. Oi! O que houve? Volta também. Gente. Aí Oi, saiu a nossa gente. câmera. Eles estavam nos ouvindo por causa do outro Mike. O Mike é aqui. Voltamos. Socorro. Fiquei Eu um faço monte isso, de grande. clicou do lado do mouse. Meus alunos já estão acostumados com isso. Ai, desculpa. Tá. Né? Quem é que é do online aí? A Maria. A Maria vive vendo eu fazer isso. A Lu Feijó também. Olha só, deixa eu só terminar essa questão para a gente continuar conversando, porque olha, um detalhe importante, né? Estamos falando, se enrolando aqui, só que ela não tem um caso especial apenas, né? Porque lá no enunciado ela diz: considere que a conversão do minério em zinco metálico tem um rendimento de 80% nessas sequências de reações químicas. Então, até aqui, a gente calculou, beleza, a gente considerou a pureza de 75%. Mas até então, a gente estava considerando o quê? Uma reação rolando em 100%, né? Então, aqui a gente tem outro caso especial. Nessa aqui, a gente tem os dois, que é o tal do rendimento. E aí, a gente vai pegar o valor que a gente obteve, então, 50,3 quilos, e vai dizer que seria se fosse 100%. Só que como a minha reação rendeu 80%, eu, na verdade, só fiz... Subir um pouquinho. Ai. Vai. Eu, na verdade, só fiz 40, alguma coisa por cento. Vou arredondar, se eu não me engano. 40 quilos, né? Opa! Meu Deus! 40 quilos de zinco. Vou botar também, né? Não deixou espaço para eu fazer, né? Mas tu só vai falar? Não, A gente tinha combinado. É? Não, tô brincando. Tu pode apagar, pode... Não, eu vou abrir um novo ali. Não, pode ser também, ó. Abrir aqui já. Ó. Bueno, fez sentido para vocês, galera? Deixa eu só marcar aqui. No fim, a gente conversou muito. A Maria disse que eu fecho a aba toda aula, é verdade. Eu toda hora faço. Ai, que bom que não é difícil disso acontecer. A gente conversou um monte e aí dispersou um pouco da ordem, mas fez sentido para vocês? No fim, eu fiz 3 vezes a mesma coisa aqui com vocês bem repararem. Questão completaça, muito bom para ver tudo. Ela é muito boa, exatamente. O que eu gostaria de chamar a atenção? Posso Pode falar alguma coisa? Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. Tá. Olha só. Um ponto importante. 2ENS mais 3O2, dando 2ENO. Ops. Dando 2ENO mais 2SO2. Olha só preciso desse cantinho aqui para eu fazer a minha questão. Deixa eu te mostrar. Aí esfregalhou minha histérica. Não, pode. Deixa assim. Olha só. Tem mais uma reação aí embaixo. Mas existe uma ordem das coisas importante. Um cara chamado Henry Hess, ele nos disse que, na verdade, uma reação que ocorre em etapas, ela não depende de todos os processos que percorrem esse caminho, ela só depende da etapa inicial e da etapa final. Isso significa que quando a gente tem produtos que participam, né, de 2 ou 3 reações, a gente pode movimentar essas reações, ajustar estequiometricamente elas para que a gente possa eliminar todas essas etapas e fazer o que o Hess disse, somar todos esses processos. Então, se vocês analisarem questões múltiplas, aqui tem que ter um pouquinho de visão além do alcance, mas olha só, vem para cá. 2NS, 3O2, dando 2NO e 2SO2. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho todos os componentes que eu tenho, eles têm coeficientes estequiométricos. Eu vejo aqui o ZNO presente nas duas equações. O que eu posso fazer? Eu posso igualar as quantidades dos dois, multiplicando a equação de baixo por 2.
Se eu multiplicar toda a equação de baixo por 2, eu tenho essas quantidades aqui e eu posso somar essas duas equações. E aí tudo aquilo que tiver igual dos dois lados pode ser cortado e representado numa única equação, onde eu tenho 2NS mais 3O2 mais 2CO, dando 2EN mais 2CO2 mais 2SO2. Tá. Agora, o que importa? Dentro daquele nosso método, a gente tem que 2 mol disso interage com 3, 2 e 2 mol disso, que é o que a gente quer. Agora tu já vai poder montar essa equação direto sabendo o quê? Bom, tu tem que tirar a pureza, a gente já tinha tirado a pureza antes, era 75 quilos, e aí olha só o que tu vai fazer, tu vai botar o 75 aqui, e tu quer saber quanto tu vai formar lá, não é? Beleza. Nota-se que isso aqui não importa. Bom, se aqui é 75 quilos, pelo que eu troco essa palavra mol? Não é pela massa molar do ZNS, que nem a gente fez antes? Massa molar do ZNS, a Mari tinha calculado, é 97. Se aqui é outra massa na direita, pelo que eu troco essa palavra mol aqui? Ops, o 2 foi embora. Pela massa molar do ZN, que era 65. Bom, agora a minha resposta já vem a massa que eu recebo de zinco, que vai dar o 50,3 aqui, aquele que a gente tinha descoberto. Agora basta a gente tirar esse rendimento. Então, eu falei para ti que eu ia fazer no meu cantinho. 40, alguma coisa quilogramas, tá? Então, nota-se que 40, nota-se que aqui o que a gente faz é pular muitas etapas e depois fazer as substituições. Em nenhum dos casos tu vai errar se tu te concentrar nas reações por etapas. O que eu fiz? Eu precisei eliminar elas, né? Pode parecer que eu não considerei as etapas, mas na verdade eu considerei elas tanto que eu somei elas. Eu retirei essas etapas da minha visão para poder fazer o cálculo direto e lembrar que eu gosto de trabalhar com uma única regra de 3 ou com duas ali para os casos especiais. Então, assim, vai ficar muito a teu critério o que tu faria. Eu lembro que na aula eu mostrei algumas vezes essa questão. Aqui eu trouxe para nós questões do livro, né? Vocês têm aí, ó, quem tiver na mão aí, livrinho aqui, ó. Essas questões estão todas no livro de exercícios, todos. Tem questão dessas nas listas extra. Então, assim, para quem é aluno do extensivo, todas essas questões que a gente resolveu, vocês veem no dia a dia, vocês recebem elas, vocês sabem o quanto elas são importantes. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente tenha conseguido clarear um pouquinho mais a vida de vocês, que a Mari tenha conseguido transmitir o que ela quer também, o que ela gosta de transmitir aqui, porque vocês já me conhecem, são tudo meu povo já, né? Então eu tô aqui muito mais para poder apresentar essa maravilha que é esse método que eu não podia deixar de fora para vocês, que eu acho que é isso que vocês precisam, tá? Deixa eu só colocar aqui que a gente colocou o gabaritinho, né? Uhum. Mas além do gabarito, ó, as dificuldades dentro de cada concurso, né? E aí vocês podem ver ali que as duas últimas que a gente fez, principalmente agora a última, que tinham 2 casos especiais, ela é considerada uma questão difícil. Mas a partir do método das 3 regras de 3, a gente começa a reparar que o difícil é adicionar 1 ou 2 regras de 3 por processo. Essa é a dificuldade, né? Claro que eu não estou desmerecendo, gente, a questão de que estequiometria é difícil por uma questão de organização, né? A gente tem que lidar com são números, a gente não pode se perder no que a gente está fazendo, na unidade de medida que a gente está usando. É normal para todo mundo que faz questões de estequiometria se perder no meio do caminho, de terminar a regra de 3, olhar e falar, meu Deus, mas diabo eu estava calculando? O que eu estava fazendo aqui com esses números, né? Mas é isso que o Rafa disse, assim, eu espero ter trazido um pouco de clareza para vocês, no sentido de... Ai, caiu um telefone. No sentido de dar uma previsibilidade desses números, né? Quando a gente usa o método, a gente tem algum tipo de padrão de unidade de medida, né? A gente usa mol, a gente usa grama, a gente tem um pouco mais de cuidado, apesar de fazer muitos passos, assim. Espero que isso ajude vocês em dificuldades, assim. E a gente falou antes de reagente limitante, né? Que a gente trouxe na outra aula de STECHO. Além de termos essa outra aula de STECHO com resolução que eu fiz nesse padrão aqui para a questão de reagente limitante, eu tenho certeza que
também a partir dessa aula vocês conseguem ver como fazer isso lá, tá? Aliás, gostaria de avisar que todo mundo que é do extensivo já tem o acesso na aula do ano passado, então a gente também tem outros casos aparecendo lá para vocês, outras questões, vocês podem acessar. Eu queria saber o que vocês acharam, se vocês acham que isso clareou um pouco a vida de vocês, se isso ajudou, manda o teu feedback aí para nós. O sonho é chegar no nível de raciocínio do PH. O meu também, tá? Poxa, sabe que isso é importante para eu saber, Matheus, porque assim, ó, isso completa bem a minha aula. Se vocês não conseguem ter o meu raciocínio, que é super de boas, porque ninguém precisa estar na cabeça do outro, eu também tenho que me adaptar, e é por isso que eu gosto de trazer essas aulas. Justamente eu sei que a Mari tem um raciocínio muito mais palpável para o estudante, e é por isso a completude dessa aula, né? Então, assim, eu de coração espero que vocês tenham gostado. Eu queria avisar aqui que eu vou, para quem é de fora do curso, tá ganhando agora um over delivery dentro desse curso que vai receber a nossa aula teórica de Stecchio também do extensivo e o acesso aí nas listas de exercício que eu vou mandar extra para todo mundo, tá? Para o pessoal do extensivo, vocês têm uma penca de exercício para fazer, tá? Então é só pegar das listas Enem, UFSC, URGS que eu deixei lá e sentar o sarrafo fazendo com esses métodos aqui, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela presença. Um beijo na alma de vocês. E eu vou parar a gravação, mas quem quiser perguntar alguma coisa, eu fico disponível aí também para vocês, pode ser? Tinha as inspirações. Eu não tô acostumada, né? É uma honra para mim estar nas aulas do PH que eu fico assistindo de fora. Muito feliz. Aí, ó. Converte. Método CCC, eu amei. Legal, eu adorei. bem melhor que o meu. Bem melhor, método CCC. Se tu me permitir, Matheus, eu vou adotar esse nome. Gostei. Vai ter ideia. Que show. Deixa eu terminar nossa gravação aqui, mandar um beijo para quem tá vendo gravado. Não façam nada que eu não faria.